Olá pessoal, sou o professor Claudinei Bonatti. Hoje vamos dar continuidade para aprimorarmos um pouco mais nosso conhecimento desse número importante chamado π, 3,14 do alfabeto grego. Hoje é a parte 2, então nós temos a parte 1 e agora nós vamos complementar o que quer dizer o π, aplicando um pouco da sua fórmula, da sua relação que existe aqui na circunferência. Vamos lembrar o que é o π. O π é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência ou perímetro da circunferência é quando eu dou a volta aqui na circunferência, dou uma volta inteira e volto nesse mesmo ponto. Isso é o comprimento da circunferência ou o perímetro da circunferência. Quando eu divido o traço de fração, divido pelo seu diâmetro, sempre dá o mesmo número, ou seja, 3,14 e um monte de número lá, que nós já falamos que é o número irracional, que simbolizou por π. Então, quando eu divido o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, eu tenho 3,14. Então, eu sempre tenho essa relação. Isso nos é útil na aplicação na circunferência. Aí nós facilitamos, pegamos uma fórmula em relação ao seu diâmetro. Lembrando que o diâmetro é de uma extremidade à outra, passando pelo centro da circunferência. Circunferência, o diâmetro vai desse extremo, passa pelo centro e vai até outro extremo. Muito bem. Então nós criamos duas pequenas fórmulas aqui, ou melhor, duas relações bem tranquilas. Comprimento da circunferência, que é o C, é igual a π vezes o diâmetro. Agora nós também podemos relacionar com o raio. O raio o diâmetro tem 2 raios. O diâmetro dividido por 2 dá o raio. O raio é do centro da circunferência à sua extremidade. Então vamos lá, comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. 2π é 3,14. Então lembra que esse pedacinho aqui, 2π, vai dar sempre 6,28 vezes o raio. Nós vamos fazer aqui algumas contas só para exemplificar e para nós memorizarmos o que é o π e a sua aplicação. Se nós não colocássemos esse símbolo, então se a gente dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, sempre dá 3,14. Lembrando que é um diâmetro que eu dobro aqui, um segundo diâmetro, um terceiro diâmetro e mais um pedacinho. Muito bem. Então vamos fazer uma conta aqui com esse exercício. Vamos variar aqui o azul e o vermelho. Se o comprimento de uma circunferência é 125,60 centímetros, qual será o seu diâmetro? Então aqui ele inverte, ele dá o comprimento e quer achar o seu diâmetro. Então assim, ele dá o comprimento, quer achar o diâmetro, mas eu já tenho π. Então eu tenho π, tenho o comprimento e quero achar o diâmetro. Então ele inverte aqui um pouquinho para nós treinarmos. Então se o comprimento da circunferência, vamos pôr a fórmula. C é igual a π vezes o diâmetro. Só para memorizarmos, então no lugar do C aqui, ele colocou 125,6. O π eu já sei que é 3,14 vezes o diâmetro. Para que a gente enxergue direitinho, eu vou inverter esse lado com esse lado. Eu posso fazer isso. Tem um playlist aí só de equações. Aqui é uma equação bem simples, que o nosso diâmetro aqui, que poderia ser chamado de x, é o nosso número escondido. Então vamos inverter esse aqui só para facilitar nosso entendimento. Então nós vamos ter assim, D, vamos pôr modo 3,14 vezes o diâmetro é igual a 125,6. Então nosso diâmetro é
125,6 dividido, traço de fração é dividido, o π está multiplicando o diâmetro, ele passa o sinal de igual, passa aqui dividindo. Gente, sempre vai ser assim, então não se preocupe que não vai mudar. Toda vez que eu precisar achar o diâmetro, eu vou ter esse caminho. Então nós vamos ter o diâmetro aqui de 40 centímetros. Façam aí na calculadora para confirmar. Então sempre a fórmula vai ser o comprimento da circunferência dividido por π. Só vou deixar essa anotação aqui do ladinho. Então quando eu quero, abrir um parênteses aqui. Se eu quero achar o diâmetro, é C dividido por π. Sempre vai ser isso. É o meu diâmetro, é igual comprimento dividido por π. π é 3,14, metade do caminho já está feito. Então ficaremos assim com a fórmula. Nós vamos ter um diâmetro de 40 centímetros. Só para nós simbolizarmos e compreendermos o exercício, aqui nós temos como se nós tivéssemos cortado a circunferência e aberto ela aqui. Esse 40 está em escala, então eu vou ter aqui um diâmetro 40 centímetros. Aqui eu vou ter 40 centímetros. Aqui eu vou ter 40 centímetros. 40 mais 40 dá 120 centímetros. Mais um pedacinho, 0,14 vezes o diâmetro. 0,14 vezes 40. Aqui eu vou ter 5,6 centímetros. Então, nesse ponto eu vou ter 5,6 centímetros. Olha, pessoal, perceba a coerência. Esse pedacinho que falta. Isso está em escala, então está direitinho. 40 centímetros, que é um diâmetro, mais 40 centímetros, que é outro diâmetro, mais 40 centímetros. O que é isso? Isso é o 3 diâmetros que cabem aqui na circunferência. Mais um pedacinho, 5,6. Então são 120 mais 5,6, que é o 125,60. Tudo aproximado, aqui o π é um número aproximado. Mas o exercício pede com π, considerar o π 3,14. Isso aqui é fundamental nós entendermos. Tem muitas aplicações. Então aqui prova que o π cabe 3,14. Os diâmetros cabem no comprimento da circunferência 3,14. Estou indo e voltando, me permita a repetição, que é para nós memorizarmos. Então aqui nós estamos provando a fórmula através de um modo geométrico, ou através de um modo prático, colocando um fio aqui, colocando a medida real. Ótimo. Vamos fazer um outro exercício. Depois eu vou mudar a cor, quando está azul faz vermelho. Presta atenção que nós vamos inverter agora aqui. Se o diâmetro de uma circunferência for 100 centímetros, qual o seu comprimento? Dado π 3,14. Muito tranquilo, né, pessoal? Podemos, como ele falou em diâmetro, vamos manter a fórmula do diâmetro. Diâmetro. Então vamos usar a fórmula tradicional. C é igual π vezes o diâmetro. Quanto vale, vou pôr C de novo aqui. C é igual π 3,14, que ele já falou para nós, vezes, pontinho que é vezes o diâmetro, vezes 100 centímetros. Muito tranquilo. Então nós vamos ter aqui que é igual a comprimento, vem que C é igual a 314 centímetros.
Não precisamos nem fazer conta, né? Como é 2, 0 aqui, é só andar a vírgula, duas casas. 314 centímetros. Então o comprimento da minha circunferência é 314. Agora, tirando a escala aqui, só para nós compreendermos, se nós colocarmos aqui 100 centímetros, 100 centímetros, não está em escala mais, mas 100 centímetros, cem, que são os diâmetros. Então aqui são nossos diâmetros. Cabe quantos diâmetros? 3,14. 3,14. Mais um pedaço aqui. Quanto é esse pedaço? É 0,14 vezes 100. Ou seja, 14 centímetros. Perceba a coerência. 100 mais 100 mais 100 mais 14 dá 314 centímetros. Estamos provando que a fórmula funciona. E também uma prova geométrica. Só que nesse 40 estava certinho na escala, na medida em centímetros. No 100, nós só representamos sem escala. Somente para nós observarmos, somente para referência. Mesma coisa vamos fazer aqui, nesse exercício, o número 2. Então vamos lá. Vamos mudar a cor. Se o pedido é em vermelho, a gente faz em azul. Se o comprimento de uma circunferência, se o comprimento da circunferência for 18,84 metros, qual será o seu raio, dado π 3,14? Agora ele fala em raio. Nós podemos usar essa fórmula ou podemos usar essa. Como ele fala em raio, vamos direto nessa para nós treinarmos. Então vamos lá. Qual é a fórmula que eu uso? Qual é o seu raio? Vamos, por exemplo, utilizar essa aqui. O comprimento é 2π vezes o raio. Que pode ser, eu botei um R grande, mas pode ser um R maiúsculo, minúsculo. Comprimento, então vamos lá. 2 vezes o π, que é 3,14. No lugar do π eu pus o valor dele, vezes... ele falou que o comprimento vale... Vamos colocar aqui já. No lugar do comprimento nós vamos colocar 18,84, que é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Vamos colocando cada valor no lugar da sua letra que é representado aqui. O R ficou aqui, nós queremos achar o R. Lembra que a gente fala que 2,3,14 dá sempre... Vamos levar para cá aqui. Fica 18,84 é igual. 2 vezes 3,14 sempre vai dar 6,28 vezes o raio. Para a gente não confundir, vamos jogar o raio para o lado esquerdo e os números para o lado direito. 6,28 vezes o raio é igual a 18,84. Muito bem. Agora nós queremos isolar o raio. 6,28 está multiplicando o raio. Vamos passar ele dividindo. Então o raio fica igual 18,84 dividido por 6,28. Então nosso raio vai ser igual a 3 metros. Usem a calculadora para fazer aí. Então, nosso raio é igual a 3 metros. Achamos com tranquilidade. Lembrando que aqui é um diâmetro, daqui até aqui é um diâmetro. Se nós dividirmos aqui, ó, mais ou menos no meio, eu vou ter o raio. Fica 3 metros mais 3
metros. Não está muito bem dividido, mas só para a gente entender o conceito. O diâmetro não é o raio dividido por 2, então a gente pode colocar ele aqui também. Então nós colocamos o raio 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mais um pedacinho. Então nesse pedacinho que faltou aqui, estou sem espaço, vamos transportar para cá. Vai ser 0,84 metro. Esse pedacinho para esse, quando a gente faz com raio. Aqui nós usamos o raio. Pegamos o diâmetro, dividimos por 2. Pegamos um raio dobrado aqui. Aqui nós vamos ter um raio aqui e um raio aqui. Entenda que até aqui é o diâmetro. A gente pegou esse pedacinho que é esse pedaço aqui. O diâmetro dividimos no meio, deu 2 raios. Só para nós compreendermos que é a mesma coisa. Fazemos pelo raio ou fazemos pelo diâmetro. Muito legal isso, né, pessoal? Agora percebam, ó, 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais um pedacinho que é 0,84, dá 18,84 metros. Então nós temos um raio de 3 metros. Aqui fiz sem escala. O único que está em escala é o 40. Os outros são apenas representações, referências. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Fiquem com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.